E aí, como que eu faço para ter esse pH alto? Como? Essa vantagem. Eu tenho que estar tratando primeiramente dos parasitas, limpando o meu organismo, porque os parasitas, eles soltam muitas toxinas dentro do seu corpo e ele é um inimigo silencioso. Você não sabe que você está com parasita. É impressionante. E que quase nenhum médico fala disso, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um médico e ele falando por que que os médicos não pedem tais tipos de exame. E também já escutei que alguns exames não detectam a quantidade de parasita que precisaria. Então, eu acho assim, se você sabe que tem ou não tem, desparasitar seria a melhor forma. Você concorda, Rose? Com certeza, mas aí onde está o problema? Quando você faz um exame, lâmina, é muito difícil, você tem que fazer umas 40, 50 vezes para sair um pequeno diagnóstico, porque os vermes hoje não ficam mais só no seu intestino, ele atravessa a barreira do seu intestino, ele vai alojar em qualquer órgão seu. Por exemplo, epilepsia, mal de Alzheimer, de Parkinson, depressão, bipolaridade tem a ver com verme que aloja no seu cérebro, bruxismo, tudo está relacionado ao verme que vai alojar no seu cérebro, só que ninguém fala isso. Não. Mas por que eles não falam isso? Porque isso foi programado. Então, como eles suprimem a informação da nossa história do ser humano, eles suprimiram a informação da saúde. No passado, por exemplo, a minha avó, eu lembro que a gente tratava dos vermes cada 4 meses, cada troca de estação. Hoje ninguém trata o verme. E aí você tem um hábito alimentar. Eu adoro uma carninha mal passada, ali vai um vermezinho. Eu adoro um peixinho cru, ali vai um vermezinho. Aí a fruta mal lavada, por exemplo, fungos. O fungos também é muito, muito importante você ter cuidado com ele, porque ele também traz patógenos para dentro de você. Aí ninguém fala disso. Aí os médicos não têm nem culpa, teoricamente, porque a faculdade de medicina é dominada pela indústria farmacêutica. Sim, e a indústria farmacêutica não quer que você tenha saúde, ele quer te dar um medicamento para melhorar os sintomas do que você está sentindo, mas a patologia não vai ser sanada. Então, isso não é interessante. Então, se não é interessante, porque eu não vou proporcionar isso, porque para mim não é interessante. Então, os médicos que sabem disso, alguns ficam calados, porque ele vive da indústria da doença, ele não vai viver da indústria da saúde. E aquele negócio lá, a sua mente procria algumas coisas, mas outras coisas eles vêm do seu hábito e do meio que você vive. Igual os vermes. Aí, hoje em dia, tem um agravante muito grande. As pessoas colocaram os animais, eu não tenho nada contra animais, gente, pelo amor de Deus. Colocaram os animais dentro de casa e trata como filho. O animal dorme dentro, na sua cama, o animal lambe a sua boca, o animal tem uma vida como se fosse um filho. Gente, ele é um hospedeiro. Isso também foi programado para o ser humano trocar o filho pelo animal. Tem muito casal que troca o filho pelo animal. Isso é uma programação também, foi feita, gente. Vocês me desculpem falar, mas isso é uma realidade. A programação... Rose, infelizmente há de haver umas quebras de paradigmas, né? Quebrando os tabus que muitos podem não gostar, mas essa é a realidade. Então, a gente está aqui para trazer informação, para trazer estudo, e é esse o intuito, né, dessa live, desse vídeo, é que a gente possa expandir a nossa mente, abrir para receber esse novo, né? Sair daquela caixinha onde o sistema colocou a gente, né? A teoria da caverna, né? Que está todo mundo lá olhando a parede e a caverna aberta atrás. Então, assim, busque o conhecimento, igual a Rose está trazendo aqui para nós, todas essas informações importantíssimas
principalmente nessa questão de parasita. Isso é muito sério. Em atendimento com ressonância, uma pessoa com, como é que chama? Procrastinação, tinha verme. Então, olha a capacidade de um verme, de mexer no seu mental para procrastinar mais. Então, isso é muito importante. Vamos lá, Rô, desculpa interromper. Imagina. E aí, não estou falando para você desfazer do seu pet, pelo amor de Deus. Eu só estou falando que o mesmo cuidado que você vai ter que ter com o seu corpo, você vai ter que ter com o seu pet. Você vai ter que desparasitar seu pet também. Hoje eu falo, cada estação vai ser complicado as pessoas fazerem, não estão adaptadas, mas pelo menos 2 vezes por ano você vai ter que fazer. O seu pet, seria aconselhável você fazer cada estação, cada 4 meses, e tem a lua certa, tem a data certa, para você estar fazendo essa desparasitação, que em outra live a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas aí, pessoal, se você quer ter a cura das suas enfermidades, é só você fazer esse passo a passo que a gente está falando aqui para você. E aí não está sendo tão detalhado cada tema, porque é muito extenso, não dá para a gente falar tudo numa live só. Então, a gente vai dividir os temas, cada live ou vídeo, a gente vai estar falando de um tema para chegar mais informação sobre vocês. Vai ter uma live para falar um tema só dos vermes, outro tema falando só da picada da abelha, da proteína spike, sobre o grafeno, como que a gente vai tirar isso, e aí a gente também tem outros temas que a gente vai estar passando para vocês, que eu acho que vai ser útil para vocês. São informações importantíssimas, né? Questão de saúde pública. As pessoas, às vezes, ficam... Uma vez uma amiga me disse assim, quer saber do teu tamanho? Saiba o tamanho do seu conhecimento, né? Qual o tamanho do seu conhecimento? Então, se eu não busco, não acho que Jesus vai baixar aqui e te levar e te salvar, porque essa história já não conta mais. Ou você busca, né, a sua cura, a sua solução para os seus desafios, né? Porque a cura não vai vir do sistema, né? O sistema não se preocupa com essa cura, afinal, ele é bem contra isso. Não vou falar muito explicitamente para esse vídeo não ser cancelado, né? Mas busque as informações, nós vamos trazer muitas informações, a Rose tem muita coisa bem legal para trazer para nós, para que a gente possa ter um nível, né, de compreensão. Essa história do verme foi nova, é novidade para mim, eu já estou com o meu kit de desparasitação encomendado, porque é importante, mexe na nossa saúde, mexe na nossa vida, mexe no nosso mental, né? Então, se a gente quer manter o mental, o psicológico elevado, vamos começar também a tratar do corpo, porque é a união das coisas, é o mental, é o emocional, é o físico, a gente tem que se tratar como um todo, né, Rose? Então, tem que tratar como um todo, mas só que eu sempre, quando atendo uma pessoa, eu coloco lá na listinha, lá no PDF para ele. Primeiro, tratar os parasitas, a limpeza do intestino físico, vesícula e fígado, só que as pessoas pulam esse passo. Porque não adianta eu vou fazer uma biorressonância, eu vou diagnosticar o problema que você tem, mas chegando lá, eu vou te tacar um monte de suplementos, você vai gastar uma nota para suplementos e você vai perder esses suplementos. Por quê? Os vermes, eles são oportunistas, eles vão roubar os seus minerais, as suas vitaminas, você vai estar repondo, ele vai estar alimentando disso aí. E o que acontece? Se você desparasita ele e depois você faz uma biorressonância após a desparasitação, a biorressonância vai ter outros parâmetros. Aí a gente vai repor realmente só aquilo que você está necessitando. E há várias doenças, por exemplo, desnutrição, anemia. Gente, tem uma espécie de verme que ele é tão terrível que ele tem um tipo de uma ventosa, ele gruda em você e fica te sugando o seu sangue. Ele suga mais ou menos um copo americano de sangue seu por dia.
Aí a pessoa vai ter anemia e não sabe por que tem anemia, por que aquela criança tem anemia. Sim. Então, são a base, a gente está indo na raiz do problema, na base do seu problema. Se eu tenho diabetes, por que eu tenho diabetes? Se eu tenho hipertensão, por que eu tenho hipertensão? Eu não estou prometendo milagre, falando que uma desparasitação você vai solucionar todas as suas doenças. Por quê? Todo mundo tem verme. Vai depender da carga. Eu vou ter maior, ou você vai ter menor, ou vice-versa, mas todo mundo tem uma carga de parasita. E a maioria das pessoas que estão com doenças crônicas, ela tem um nível de parasitas muito alto no seu organismo. Você vai ter que fazer alguns círculos de desparasitação para você ter uma melhora. Além disso, você tem que cuidar da sua parte filtrante, que é o seu fígado, que é a sua vesícula, que é seu intestino, que é o seu rim. Se você não tiver com isso sempre limpando, é igual um carro, você vai ter problemas, não vai ter como você filtrar e você fazer a excreção dessa toxina. É um processo que você tem que fazer, porque aí eu não posso ficar prometendo coisas que não